Vamos falar a respeito desse aparelho. E aqui na Clínica Glucocenter ele vai ajudar muito aos pacientes diabéticos. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Glucocast. E hoje nós temos aqui o Jonathan. O Jonathan é fisioterapeuta, tem pós-graduação em terapia intensiva, é isso? Isso mesmo. E mestre em Ciências do Movimento Humano pela UDESC. Isso mesmo, doutor. E hoje nós vamos falar a respeito desse aparelho, que ele é um laser de baixa potência, é isso? Correto. E que é muito usado pela fisioterapia. E aqui na Clínica Glucocenter ele vai ajudar muito aos pacientes diabéticos. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito dele. Obrigado pelo convite, aqui para esse momento, para a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. E hoje, em específico, falar um pouquinho desse aparelho que vem a agregar de forma muito positiva no tratamento do nosso paciente, no perfil de paciente que a gente vem atendendo. Ele é um aparelho, como você disse, é um laser de baixa potência. Ele é um aparelho que ele emite uma luz, um feixe de luz na extremidade dele, que em contato com o tecido do indivíduo, ele tem algumas interações celulares, principalmente na mitocôndria, que é onde gera ali a produção principalmente de energia, Então, ele, quando em contato com o tecido, ele atua de forma geral, de forma analgésica, de forma anti-inflamatória e de forma de reparação tecidual. Que se nós formos pensar por um lado, é tudo que nosso paciente diabético muitas das vezes chega pra gente. É um paciente que ele tem um nível de dor que às vezes compromete o dia a dia dele, acaba limitando, porque a dor se torna muito limitante. É um aparelho que ele auxilia nesse processo anti-inflamatório. Então, imagina um paciente que está com uma neuropatia instalada, é um paciente que acaba se tornando um paciente muito sensível, seja na questão da sensibilidade, seja na questão do formigamento. É um paciente que vem apresentar bastante dor para a gente e esse aparelho vem ajudar muito nesse sentido, Sim, isso é bastante interessante. Antes, só para o nosso público não estranhar, isso aqui é o desenho do meu filho, ele pediu para deixar aqui, então a gente colocou aqui. Segundo ele, é o prédio onde eu trabalho. Não está muito parecido não, mas ali. Tá feito aqui o pedido do meu filho Leônidas. E o que eu queria falar é que esse aparelho, na verdade, em se tratando de neuropatia diabética, vem agregar muito. Por quê? Neuropatia é uma das complicações do diabetes, a lesão nos nervos, para ficar mais simples para o nosso público entender. E ela é uma das mais difíceis de tratar. São pacientes que muitas das vezes têm aquelas pernas cronicamente inchadas, às vezes com dor crônica, e às vezes aparecem feridas. E às vezes existem alguns medicamentos que são usados no tratamento, mas a eficiência não costuma ser boa. Muitas das vezes se associa vários medicamentos e o paciente continua com a dor. E o que eu queria que você dissesse? Pela tua experiência, o que você acha que esse aparelho vem agregar? As principais indicações, vamos dizer assim, os motivos que esse aparelho pode ser usado, você já até comentou, que é paciente com dor de neuropatia, nesse caso uma dor crônica. Não sei se ele é usado também para tratar dores agudas também, mas dores, no caso do diabético seria mais aquele paciente que já tem dor há bastante tempo. Sim, excelente pergunta, doutor. O que acontece? Esse aparelho, ele acaba atuando, como você falou, tanto na dor aguda quanto numa dor crônica. Porém, ele é um aparelho também que é indicado, de forma geral, para aqueles pacientes que têm, seja uma dor muscular, uma dor de tendão, uma dor muitas das vezes neuropática, Até porque ele, inclusive também, paciente que tem, como você falou, um membro inferior um pouco mais edemaciado, aquele paciente que chega pra gente com aquela perna inchada realmente, ele aumenta a microcirculação local, o que favorece a diminuição desse edema. Então ele cai como uma luva realmente para esse tipo de perfil de paciente, principalmente focando nesse sentido, Mas de forma geral, dores tanto aguda quanto crônica, processos inflamatórios, muitas das vezes as famosas tendinites, tendinopatias,
dor de articulares, ele atua perfeitamente e tem se mostrado muito presente hoje no tratamento dos pacientes pelos efeitos benéficos que ele vem trazendo para esses indivíduos. Então a gente tem uma literatura hoje que é muito forte a questão da evidência desse aparelho em diversos perfis de paciente. E no caso de cicatrização de feridas, porque é comum o diabético chega com uma ferida no pé, principalmente no pé, que muitas das vezes ele não percebe que aquilo está abrindo, e aquilo é difícil tratar, demora a cicatrizar, e aí faz curativo, faz pomada. Como que esse aparelho pode ajudar esse perfil de paciente? Esse perfil de paciente, Dr. Laércio, quando chega para nós, a gente faz uma avaliação prévia para identificar em que fase essa ferida se encontra. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente para identificar como que chega esse ferimento para a gente, e a partir dessa avaliação de forma detalhada a gente consegue utilizar o laser para estimular as células de cicatrização, né? Ele é um laser que ele tem dois feixes de luzes, o vermelho, que é para condições mais superficiais, e o infravermelho, que chega muitas das vezes até 4 a 6 centímetros dentro do tecido. Então, quer dizer, a profundidade que ele consegue penetrar é bem significativa. Por quê? Ele vai chegar lá naquela dor, seja ela de tendão, seja ela para estimular o processo de cicatrização daquele indivíduo. E algumas sessões com esse aparelho, a gente percebe uma excelente cicatrização desses pacientes que têm alguma úlcera diabética, até escara mesmo de decúbito, né? Às vezes o paciente vem de uma internação prolongada, tá já com uma ferida instalada na sacra principalmente. Aquelas feridas de quando ele fica deitado muito numa tempo. posição só, às vezes acaba abrindo ali a ferida, e é um aparelho que vem ajudando muito nesse sentido. Algumas sessões, ele tem se mostrado extremamente eficaz na cicatrização desses processos que o paciente vem a apresentar. Uma curiosidade que eu tenho, isso aí até pela tua experiência, por exemplo, o diabético geralmente, ele, até por conta de toda essa lesão neurológica, ele tem ali inchaço nas pernas, geralmente fica com aquela perna bem ressecada. Esse laser costuma ter algum benefício nesse sentido também, de melhorar o ressecamento da pele? O ressecamento em si, ele não vai atuar de forma direta, né? Porém, como ele aumenta a microcirculação ali, associado a algum creme, muitas das vezes é mais comum esse cuidado da hidratação dessa região para que melhore esse ressecamento. De forma diretamente, nesse sentido, ele não vai atuar, né? Mas focado para processos de reparação tecidual, ele é ótimo, Dr. Laércio, excelente. Às vezes a própria reparação tecidual já pode ter um benefício indireto, né, no próprio ressecamento. Sim. O fato dele sentir dor também, às vezes, vai ajudar na mobilidade, que é uma das coisas que tudo é consequência. E quando o paciente sente muita dor, ele mobiliza menos, então aquilo incha mais, ele deixa aquilo mais mobilizado. É um limitante para ele, querendo ou não, né? E impacta diretamente na atividade de vida diária. Quer dizer, uma vez que o paciente está com uma condição crônica de dor, ele realmente vai deixar de fazer muita coisa ali. Então, a qualidade de vida dele realmente vai lá para baixo, né? E isso vem justamente para impactar e melhorar essa condição, essa qualidade de vida desse indivíduo, uma vez que ele não vai ter dor. Com certeza, principalmente tudo que vier para agregar e melhorar a qualidade de vida do paciente é sempre bem-vindo. E como é que são essas sessões, a aplicação? Muitas das vezes os pacientes têm muitas dúvidas disso. Dói para aplicar? Quanto tempo leva? Isso. Geralmente as pessoas associam o laser, eu até costumo brincar que não é aquele laser do Star Wars, né? Não vai machucar, não vai ferir, não vai doer nada, não. Ele é um laser que, quando em contato com a pele, ele tem a sua ação fisiológica no tecido, porém ele não tem dor, ele é um procedimento que é indolor, né? Então ele não vai ter essa preocupação de vou fazer o laser, vou sentir dor. Muito pelo contrário, ele não vai ter dor alguma, né? Então ele vem ajudar bastante nesse sentido, doutor. Em quanto tempo ele sente o benefício? Por exemplo, ele fez uma aplicação hoje, ele já sente benefício? São necessárias mais sessões? Muitas das vezes, na primeira sessão, a gente já consegue minimizar em pelo menos entre 50% a 70% do nível de dor desse indivíduo, né?
que querendo ou não já é bastante coisa, uma vez que ele não tem dor, ele, né, consegue fazer diversas atividades do dia a dia dele. Mas para um tratamento de ferida requer algumas sessões. E aí vai ser avaliado de forma individualizada, porque existe diversos tipos seja pelo tamanho da ferida, seja pela profundidade, né, seja pelo processo, pela fase em que ela se encontra de cicatrização. Então tudo isso é avaliado e baseado nisso a gente consegue estipular uma quantidade de sessões para aquele paciente específico. Então, quer dizer, é uma avaliação bem individualizada, não é uma receita de bolo, então a gente precisa realmente estar ali em contato com o paciente e ter esse cuidado na avaliação para que a gente consiga estipular a quantidade de sessões indicada para aquele paciente. Tem uma foto que você me mostrou, vamos colocar aí na tela para o povo ver, que tinha uma ferida que estava num estado determinado antes de começar as sessões e logo depois ela teve uma melhora importante. Claro que ainda estava em processo de melhora, ela ainda está em processo de melhora, mas quantas sessões foram necessárias para atingir esse resultado que o nosso público está vendo aí na tela? Como é que foi esse tratamento? Perfeito. Foi um pós-operatório de uma artrodese de um paciente nosso, em que ele chegou pra gente, ele estava já ali no... Artrodese é a cirurgia de coluna, né? De coluna, isso. Uma artrodese é o alinhamento da coluna ali, que é colocada ali em alguns parafusos para posicionar melhor ela. E aí tem uma incisão cirúrgica que precisa ser, que fica ali após a cirurgia e fica com os pontos ali a princípio. Nessa fase eu já iniciei com a intervenção do laser, fazendo ali o processo para acelerar essa cicatrização. Então a gente fez ali em média 5 sessões e a gente conseguiu ver, foi aquela foto que eu mostrei para você, em que a gente percebe uma grande melhora nesse processo de cicatrização. Inclusive o próprio médico assistente dele, o cirurgião que tem acompanhado, ficou bem surpreso com a agilidade no processo de cicatrização desse indivíduo. Foram quantas sessões que ele fez? 5 sessões. Em 5 sessões já deu aquele resultado. Aquele resultado. Pô, que maravilha. Sem dúvida. E as sessões são demoradas? Dura quanto tempo uma sessão média? A gente vai fazendo por pontos, né? Então, cada ponto, dependendo da potência que a gente ajusta aqui, que também é uma coisa individualizada, dependendo da indicação, a gente vai ajustando ali a potência do aparelho e a gente vai pontuando em algumas regiões, principalmente ali em volta da cicatriz ou da ferida operatória. Dependendo do tamanho, lá, por exemplo, dele foram 13 pontos. Então, querendo ou não, era uma incisão meio grande ali. A gente faz todo o contorno da cirurgia, faz dentro da ferida operatória. Em média, ali, uns 40 minutos, a gente já consegue finalizar de forma bem tranquila. 40 minutos cada sessão, bem rápido. Bem rápido, bem rápido. Não toma muito do tempo também, não. E costuma ter alguma contraindicação, ou seja, algum paciente que não possa fazer? A gente tem algumas contraindicações que a gente chama como contraindicações absolutas, em que a gente, por exemplo, não pode fazer em grávidas, né, regiões principalmente, não é que a gente não possa fazer em grávida, a gente não pode fazer principalmente na região de útero, de abdômen ali. Sim. Mas se for, por exemplo, uma condição que ela esteja com uma dor no pé, nenhuma contraindicação a princípio disso. Mais próximo à região do feto ali, né? Uhum. Região de olhos, a gente não pode, tanto que esse aparelho ele tem o óculos tanto para o terapeuta quanto para o paciente, para realmente não ter esse contato com o globo ocular ali, porque durante a sessão os dois ficam de óculos, justamente para que não tenha esse contato do feixe de luz ali na região ocular e não venha a ter algum prejuízo ali nessa condição. Paciente com marca-passo, muitas das vezes a gente pede para que não faça próximo da região de marca-passo, mas é a mesma coisa da paciente grávida. Em uma outra região também não vai ter nenhum problema. Para não ter nenhuma interferência no funcionamento do marca-passo. Exatamente. Paciente que tem histórico de epilepsia, às vezes o feixe de luz, né, acaba podendo estimular uma crise. Então a gente, geralmente também na própria avaliação, a gente pergunta essas informações ali, para a pessoa, para o paciente, para que não venha fazer nessas regiões. E também em processos... Mesmo de óculos, o epilético ele tem que ter esse cuidado? Isso. Na verdade, o óculos, quando a gente coloca, ele é um óculos que ele não fica totalmente preto. Ele tem uma tonalidade ali, mas você não fica com ele totalmente ocluído ali.
E a gente coloca o óculos justamente para que em algum momento a gente não venha, né, de forma acidental mesmo, focar esse feixe de luz no olho do paciente. Não é que se de repente eu estar fazendo aqui, o paciente em algum momento olhar, já vou ter um prejuízo ocular. Não. Mas por questões de segurança, se esse feixe se direcionar para a região ocular, realmente pode ter um prejuízo ali na região. Pacientes que têm histórico de neoplasia, algum tecido que tenha histórico de neoplasia também a gente procura não fazer. Neoplasia é câncer. Câncer, isso mesmo. As próprias glândulas endócrinas ali, regiões de tireoide, ali a gente pede que não faça pela estimulação própria da questão hormonal, né? Então é uma região que a gente geralmente não faz, né? No geral, essas as principais, né, contraindicações. As outras realmente são mais relativas, que vai ser avaliada em cada caso. Mas a gente percebe que, no geral, a gente consegue abranger um grande público nas indicações desse aparelho. Então, é um aparelho que tem os seus benefícios, tem a sua segurança também. A gente procura sempre usar os EPIs, né, os aparelhos de segurança individual, tanto para o paciente quanto para o próprio terapeuta. E isso é importante também na hora da aplicação do aparelho. Dos nossos pacientes aqui, a grande maioria das lesões são nos membros inferiores, nos pés. Então, fica realmente longe dessa região de tireoide, de olhos. Então, a maioria não vai ter contraindicação. Exatamente. Agora, tem algum efeito colateral, por exemplo, risco de queimar uma região, de fazer alguma lesão em alguma região que estava sadia? Não, nem com relação à queimadura, à dor. Na hora da aplicação não vai ter nenhum efeito colateral nesse sentido. Muito pelo contrário, o efeito que vai ter realmente são efeitos benéficos que vão favorecer ali a recuperação desse paciente que muitas das vezes vai estar com esse comprometimento, seja com questão de dor, de cicatrização, enfim. Então não tem nem esse efeito colateral, não vai ter nenhum empecilho quanto a isso. Perfeito. Então, acho que foi bem esclarecedor, não tem nenhuma pergunta mais específica, mas você tem mais alguma informação, uma consideração final a fazer? A princípio, só convidar todos que estão nos assistindo, que tenham dúvida, que tenham alguma condição, né, que a gente comentou aqui, de dor, de cicatrização de feridas, pacientes com neuropatia diabética, são pacientes que vão se dar super bem com o aparelho, porque irá trazer diversos benefícios para esses indivíduos. E a gente deixa aqui o convite para que faça a visita aqui na Glucocenter, para que a gente possa fazer uma avaliação de forma mais detalhada, explicar melhor o funcionamento do aparelho, se ficou alguma dúvida, e a gente está à disposição. Perfeito. É mais um item que vem agregar o nosso atendimento aqui, a Clínica Glucocenter, que é uma clínica especializada no tratamento de diabéticos e que é um conceito novo, que a gente busca aqui dar um atendimento de alta qualidade ao paciente. Então nós estamos aqui no centro de Florianópolis, precisando, mas estamos aqui à disposição. Quero agradecer aí ao Jonathan pela presença e nós vamos ter outros episódios com novos temas aí, para sempre a gente deixar o nosso público sabendo das nossas novidades e do que nós temos a oferecer para ele. Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Jonathan, pela presença. Até o próximo GlucoCast. Nós vamos ter muitos esse ano aí.